Quando você vê uma pessoa e, por algum fator psicológico, ela tem uma trava, uma crença limitante, um medo, uma... esses dias eu peguei uma aluna e fomos fazer uma mentoria. Ela se mudou para Santos porque na família dela ela não tinha voz. Ó que coincidência. Comunicação dentro da família, né? Duelo. Na família dela não tinha voz. E, Fê, eu procurei vocês porque isso tá Vox. E aí, coincidentemente, ou não, o nome da escola é Vox. E aí procurei vocês porque eu não tinha voz na minha casa. E é uma pessoa que é extremamente polida. Teve o lado bom dela ter tido essa criação um pouco mais dura, um pouco mais rígida. Teve. E ela é uma pessoa bem polida, uma pessoa bem educada. E por conta da rigidez, ela mesma fala isso. Mas ela não tinha voz do ponto de vista de pai, quero fazer tal coisa, não pode. Mãe, quero fazer tal coisa, não. Só aqui na minha casa faz do jeito que eu quero que faça. E, assim, não entrando nesse mérito, as consequências foram que ela não tinha voz. E aí, uma vez que ela entende que ela não tem voz, eu te pergunto, o problema é técnico ou é psicológico? Não adianta você... Olha, se você fizer uma voz impostada... Peraí, ela não tá nesse estágio. Ela tá no estágio de perceber qual é o fundo, qual é a essência, qual é o motivo real dela não conseguir falar em público. Falar com uma pessoa a mais. Ela não simplesmente... Ela chega no caixa do supermercado... É débito ou crédito? Débito. Que senhora... É aquela pessoa que nem abre a boca pra falar, de medo, porque ela foi tratada como se falar pra ela era um tabu. Então, quando ela chega numa escola e pergunta, tem um jeito? E eu pergunto, vamos lá, primeiro deixa eu entender se você tem jeito ou não. E é claro que eu sei que no fim tem jeito, porque se não é psicológico, é técnico. E aí, então, casei as minhas duas formações. Minha formação em comunicação e agora a minha formação em psicologia. Porque quando a pessoa está com a trava psicológica, vamos investigar qual é o fundo psicológico para entender se a gente como a gente vai vencer isso daí. Ah, não, a trava é técnica. A pessoa, ela simplesmente... caminha por aqui. Ela tem vício de linguagem. Ou então ela fala muito morno. Ou então vamos... E aí, quando você começa a entender que dá para juntar essas duas ciências, aí eu zerei o game. Realmente. Daí, pra mim, fantástico. Encontrei minha parada, filho. Minha parada é essa. Juntar essas duas naturezas e fazer as pessoas evoluírem e eu junto a cada aluno, a cada experiência, a cada aula, a cada passo, a cada degrau. E agora tô cada vez mais já tô pensando em fazer uma pós. Imagina. Mas a cabeça não para. Mas um dos maiores combustíveis dessa energia toda que você transmite e satisfação e alegria ao falar, putz, encontrei uma parada, um dos maiores combustíveis é talvez o que você me mostrou antes aqui da gente começar a gravação, um depoimento de um aluno falando assim, meu, obrigado, eu ouvi, tô falando e tem vários, mas o que eu ouvi agora foi, obrigado, você mudou minha vida, foi sensacional. E aí é interessante porque, do mesmo modo que no primeiro episódio eu falei que eu encontrei minha parada, consegui quebrar o galho das pessoas com a parte dos anúncios, dando voz aos anúncios, as mensagens através de anúncios para empresas, de pessoas que precisam. O Felipão deu o exemplo do dentista, enfim, para qualquer negócio, né? Essa é o meu dia a dia, o dia a dia da agência, da equipe, isso que nos motiva. É interessante ver que, no seu caso, na sua perspectiva, você conseguiu também encontrar isso, e aí eu fico imaginando, de repente se chega lá um médico que comunica melhor com os pacientes, ou chegar lá um advogado também que consegue comunicar melhor diante de uma audiência, ou chega várias pessoas que estão com a mensagem delas ali travada, seja por questões psicológicas ou por questões técnicas, e aí você... com essas ferramentas, consegue destravar, imagina a satisfação que deve dar. Se olhar assim e falar, uau, olha lá. Quanto que não aconteceria se aquelas pessoas continuassem com a mensagem ali restrita à mente delas. É isso aí. E não consegui nem olhar no olho.
Olha só. E não consegui nem olhar no olho. Que é uma porta de entrada para nossa mente, para o nosso cérebro, é um dos principais estímulos que a gente tem é a visão. E a pessoa não olha. A pessoa fala com você assim. Olha só, cara. E é o principal fator. Tanto que quando você vai conversar com uma pessoa que é deficiente visual, ele vira ouvido assim pra falar com você, né? Porque ele não tá te vendo. Então ele faz assim com a cabeça pra virar o ouvido pra você, pra usar o que ele tem de estímulo, que é a audição. E aí a gente tem as duas coisas, mas por algum motivo a gente não usa uma delas. Porque alguém falou pra gente que tá olhando muito no olho, ou porque alguém olhou muito no nosso olho quando a gente era criança. E sério? esse medo. Opa! Já agora que eu tô. Será que eu tô olhando muito no meu filho? Não. Ah, não. Olhar no olho é saudável. Mas é como também eu uso nas minhas aulas. Olhar muito no olho é saudável? Olhar pouco no olho é saudável? Comunicação. Quando você tiver uma dúvida, gesticular muito é saudável? Fala muito alto é saudável? Fala muito baixo é saudável? Quando você tiver essa dúvida, a resposta é uma só. Procura o caminho do meio. Então, se você está percebendo que você está olhando muito para o teu filho, a ponto de esse olhar se tornar algo que seja ofensivo, diminui um pouco essa ofensividade do olhar. Diminui um pouco, dá uma desviada do olhar. Não arregala muito o olho, diminui, fecha um pouco mais o olho. Porque aí você vai transformar o teu olhar intimidador num olhar acolhedor. E aí a sua expressão vai ser diferente. Sorria, quando você sorri, seu olho diminui, seus músculos da face aumentam e ele entende esse estímulo como meu pai está feliz comigo. E se você só faz o olhar intimidador, a pessoa cresce e fala, eu não consigo olhar no olho das pessoas. Por quê? Porque meu pai foi uma pessoa intimidadora comigo a vida inteira. Olha só. Ou porque quem me criou, ou porque meu trabalho. E aí tem um trauma por trás disso e a pessoa não consegue olhar no olho. Aí a gente vai fazer o quê? Exercício. Um monte. Pra pessoa aprender a olhar no olho. E fazer. Prática. E se tornar o quê? Exato. E se tornar o quê? Confortável no desconforto pra ela. Isso vai se tornar confortável dentro do desconforto que ela tinha. E aí ela vai, daqui a pouco, tá que nem a gente tá aqui o tempo inteiro se olhando no olho, a gente não tem nem percebido isso enquanto a gente não chamou a nossa atenção. Agora que eu tô percebendo. Agora que você tá...